Olá, boa noite a todas e todos. Com muita alegria, a gente inicia esse evento comemorativo dos 50 anos de nosso programa de pós-graduação. Estamos aqui com a professora Dora Fix Ventura, com a professora Paula, a professora Briseida, né, acompanhando esse evento. A Dora como convidada, né, a Paula e a Briseida acompanhando o evento, e também com alguns estudantes do Núcleo de Divulgação Científica do nosso programa de pós-graduação, que nós estamos, nesse momento, né, recebendo esses estudantes, e a ideia é que eles se apresentem também para a comunidade, e a gente vai estar trabalhando juntos nessa proposta ao longo do próximo semestre. Então, falando um pouquinho da professora Dora, né, a Dora foi minha professora na graduação. Ela também, mas ela já está, né, desde o início da fundação do nosso programa de pós-graduação, acompanhou todo o processo de fundação, e hoje é ainda uma professora muito ativa, né, com orientações, publicações. A gente está sempre se encontrando nos corredores da psicologia, quando a gente tinha a oportunidade de estar lá. A gente, da CCP, né, tinha a perspectiva de fazer um evento comemorativo presencial, né, que a gente pudesse se encontrar no Instituto. Infelizmente, pela situação da pandemia, isso não foi possível, mas, felizmente, a Dora aceitou o nosso convite e está aqui conosco, né? Antes da gente iniciar com a fala da Dora, né, não sei se a Paula, a Briseida, que estão aqui, querem falar alguma coisa. E também a gente queria apresentar os estudantes do Núcleo de Divulgação Científica, né? Como vocês preferem fazer. E também queria dizer, né, que ao final da fala da professora Dora, a gente vai abrir um espaço para perguntas também. E quem tiver no streaming e quiser endereçar uma pergunta para a professora Dora, envia um e-mail, né? Pode enviar um e-mail para acontece no ppgpse@usp.br, e aí nós estaremos atentos aos e-mails e podemos fazer a leitura, e a Dora pode também dialogar com o público que está vendo pelo streaming. Bom, passo a palavra então para a professora Paula, né? Para dar as boas-vindas aí, a professora Paula, que é vice-coordenadora da CCP, né? Eu não me apresentei, meu nome é Danilo Guimarães, eu sou coordenador atualmente do nosso programa de pós-graduação. A Paula, vice-coordenadora, professora Paula Deber, e temos aqui também a presença da professora Briseida Rezende, como membro também da nossa comissão coordenadora do programa de pós. Então, boa tarde a todos. Queria dizer que é um enorme prazer, né, ter a oportunidade de ouvir a Dora, e poder conhecer mais, né, dessa história do nosso programa, né, e de alguém que viveu toda essa história, não só do programa, mas de todo o Instituto de Psicologia, né. Então, estou muito feliz e ansiosa, né, para ouvir o que a Dora vai contar para a gente. Então, agradeço muito a Dora e uma ótima palestra para todos nós. Vou dar boa noite ou boa tarde para todo mundo também. Também dizer que estou bem animada para ouvir o que a professora Dora tem para nos contar. Acho que a gente vai aprender muitas coisas bacanas hoje. Acho que a memória é fundamental e é uma oportunidade muito boa mesmo da gente aprender, pensar, entender o nosso passado, para a gente entender como é que vai ser o nosso presente e o nosso futuro. Agradecer bastante a presença da professora Dora e todo mundo que está aqui com a gente. Muito bem. E aí eu passo a palavra, né? Acho que para os estudantes do núcleo de divulgação também se apresentarem, né? Fiquem à vontade para escolherem aí a ordem entre vocês que quiserem falar. Eu vou começar, então.
Eu sou a Ana Guimbal, né, entrei agora no nível de doutorado, orientando a professora Maria Luísa, né, na linha de pesquisa Comportamento Animal e Etologia Humana. Eu vou fazer uma autodescrição, né, para os colegas que talvez vão assistir pelo streaming que tenham baixa visão ou deficiência visual. Eu tenho a pele clara, o meu cabelo é claro, está com luzes, né, na altura do ombro, eu uso óculos e estou maquiada. Atrás de mim tem um armário de uma cor de madeira amarela e em libras o meu sinal é um A, né, de datilologia, e o C de Cleide, fazendo onda até a altura do ombro. É um prazer estar aqui e poder partilhar com vocês tantos conhecimentos. Seguindo a ordem alfabética, né, para facilitar. Meu nome é Dario, faço aqui, né, sou mestrando aqui do PSE, orientando do Danilo, e sou da área de problemas teóricos e metodológicos, né, da psicologia. É isso. Boa tarde. Pessoal. Opa. Tudo bem. Boa noite, boa tarde. Eu sou a Marcela, estou no mestrado no PSE, na linha de análise experimental do comportamento, e eu estudo resoluções de problemas em saguis. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Jéssica, orientando de mestrado do professor Danilo, da linha de pesquisa Problemas Teóricos e Metodológicos da Pesquisa em Psicologia. Boa tarde, boa noite para todos e todas. Meu nome é Pamela, sou aluna em mestrado, também na área de problemas teóricos e metodológicos em pesquisa psicológica. Minha pesquisa está relacionada a questões de diversidade em diálogo com o sincretismo de terreiro brasileiro. É um prazer conhecer os colegas hoje e estar aqui para ouvir a professora Dora e os outros professores. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Sofia, eu sou aluna da linha de análise de comportamento e eu sou orientada pela professora Hunsger. Muito bem, então obrigado a todos, a todas aí que se apresentaram. Espero que a gente possa iniciar um bom trabalho nesse núcleo de divulgação, né? Começando a partir de hoje, e nada mais oportuno podendo ouvir as palavras da Dora a respeito da nossa história, né? Palavras tão importantes para a gente se conhecer um pouco mais e conhecer a origem dessa nossa diversidade. Então, Dora, mais uma vez um prazer, né, ouvi-la. Muito obrigada por esse convite, fiquei super contente. A gente gosta de, assim, na minha idade, eu gosto de olhar para trás e pensar nas coisas que passaram, é muito bom. E também olhar para frente, não é? Por que não? Tem muita coisa, muita água para passar debaixo da ponte ainda. Mas eu queria parabenizar vocês pela iniciativa de criação desse núcleo. Muito, muito bom, e acho que posso colaborar na hora que vocês quiserem alguma coisa, estou à disposição. Então, mas agora vamos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela e eu vou dar tchau, porque não vou mais ver vocês. A gente volta no fim. Então, é isso aqui. Então, eu gostei muito desse selo dos 50 anos, tanto do Instituto de Psicologia como do programa de pós-graduação, e adotei aqui na minha apresentação. Para fazer um apanhado desses 50 anos, nós temos que ir alguns anos para trás, e ir para trás olhando uma personalidade importantíssima no nosso programa,
embora não tenha sido docente do programa, que é o professor Fred Keller. O professor Fred Keller veio em 61, a São Paulo, e ficou um ano aqui, depois voltou várias vezes e estabeleceu toda uma... Desculpem, eu estou me atrapalhando aqui. Pronto. Estabeleceu toda uma base grande de um fã-clube de amigos e estudantes e colegas. Tal foi o sucesso da sua permanência aqui. Ele era uma pessoa muito afável e trazia um conhecimento novo para nós. Então, ele introduziu aqui a análise experimental do comportamento, e nesse início, ele nos fez ter contato com realmente a experimentação. Não era só aula teórica, nós tivemos aqui o professor Rodolfo Aze, que foi assistente do professor Keller nesse período, e aqui é o equipamento que era usado para experimentos de controle do comportamento, e aqui a gente vê a professora Carolina Bori com papel aqui, uma prancheta de anotações, fazendo experimento como os alunos fizeram. Ela também participou e fez os experimentos e todos do grupo fizeram para terem uma ideia de como é que a coisa funcionava na realidade, não só livrescamente, não só verbalmente. Essa era a tônica do professor Keller e o que ele passou para nós nessa permanência. Aqui nós vemos o professor Keller em ação, nós na frente de um painel cheio de fios e relés. Aqui sou eu, de costas, e Marinês Rocha Silva, nós éramos colegas, e o professor Keller está supervisionando o que nós estamos fazendo, com o ratinho aqui dentro dessa caixa, em uma gaiola, fazendo, então, um experimento que depois foi descrito em um artigo, que era o controle estereoceptivo de respostas em reforço retardado. Então, essa estadia do professor Keller foi muito frutífera, porque não só ele introduziu a área, como ele fez com que nós fizéssemos tivéssemos uma oportunidade de uma formação do começo ao fim, de conhecer a área, ter experiência direta com a forma de trabalhar na área e publicar. Inclusive, ele fez muita questão para que o país pudesse aproveitar, que nós pudéssemos aproveitar na nossa língua o início da experimentação nessa área. Ele fizemos um glossário de traduções para o português de expressões em condicionamento operante. Então, e houve aí um terceiro artigo também, publicado numa revista brasileira, de modo que foi um período muito, muito, muito intenso, no qual ele nos convenceu a ir para Colômbia. Então, eu fui para Colômbia, ele chegou em 61, eu fui para Colômbia em 62, Maria Amélia Matos também, e meu mestrado eu terminei em 64, e o meu doutorado em 68. Mas, pasmem, não foi em análise experimental do comportamento, foi em psicofísica e psicofisiologia. Segundo o Keller, que me apoiou em tudo, mas não aguentou e fez uma observação quando viu a minha tese, disse: tem gosto para tudo. Fazer o quê? Eu tive que aceitar a brincadeira dele. Mas, então, na Colômbia, eu fui para uma outra área. Enquanto Maria Amélia permaneceu na área de análise experimental do comportamento e foi assistente do Schoenfeld,
eu fui assistente da disciplina de psicologia sensorial, muito a contragosto, porque eu queria ir para a área de análise experimental do comportamento. Mas acontece que a disciplina era obrigatória, eu me esforcei muito para ter um bom resultado, instada pelo Keller, que diz que era uma das duas disciplinas mais importantes do departamento, então eu fiz de tudo para me sair bem, e aí me saí tão bem que eu fui convidada para ser assistente da disciplina, monitora, e não pude recusar o convite, porque ele disse que seria muito mal visto se eu recusasse esse convite. Com a aceitação do convite, eu me envolvi muito nessa disciplina, e ela determinou, então, o que eu faria da minha vida científica dali para frente. Vejam só como são as coisas. Enquanto isso, no Brasil, voltando em 1968, depois de terminar o doutorado, encontrei um clima de grande agitação estudantil pela reforma universitária, que reivindicava a transformação de cadeiras em departamentos. Essa agitação ela ocorria no mundo inteiro por direitos civis, por objeção à guerra nos Estados Unidos, por uma série de aspectos em que havia uma sede de defesa das instituições democráticas e o envolvimento grande dos alunos na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, e que se refletiu aqui também. Naquela época, a psicologia não havia departamentos, era uma cadeira de psicologia com um catedrático, e ela era ocupada pela dona Anita Castilho de Marcondes Cabral, e essa cadeira foi questionada, os estudantes ocuparam o prédio, e foi uma luta grande, até que foi criado o Departamento de Psicologia Social Experimental, pouco depois separado em Departamento de Psicologia Social e Departamento de Psicologia Experimental. Segundo o professor Walter, que escreve as memórias disso em um artigo, para enfraquecer os dois departamentos, porque eles não tinham títulos, pessoas com títulos suficientes para que o departamento fosse autônomo e não tutelado. Mas no Departamento de Psicologia Experimental, para o qual foram Walter Hugo de Andrade Cunha e Carolina Bori, veio como chefe uma professora titular, então o departamento pôde ser instalado, apesar de vir uma pessoa que não tinha nada a ver conosco, Maria José Mondego Barros, transferida da Educação Física. Então, a situação não estava muito boa para as pessoas do departamento, dentro da dinâmica do instituto e da congregação. O departamento era fraco, não tinha pessoas tituladas em número suficiente para ocuparem as posições da congregação. Diante disso, Carolina dedicou-se intensamente à pós-graduação, escolheu um outro rumo. E isso teve os resultados que a gente tem hoje. Então, a origem é essa situação difícil em que se encontravam no final da década de 60, início da década de 70, e que resultou, então, na força da nossa pós-graduação. Nesse empreendimento, ela foi acompanhada pelo Walter e pelos docentes que se seguiram, foram contratados. Em 1970, foi implantada a reforma universitária e o mestrado em psicologia experimental. O doutorado esperou até 74 para ser implantado. Quando eu chego à cena dos fatos, eu me doutorei em julho de 68 e cheguei grávida de 9 meses a São Paulo. A Carolina me visitou na maternidade e me convidou para integrar o corpo docente na vaga da Lourdes Pavan. Mas aí, conversando com a família, a gente achou que não dava para aceitar isso. Afinal, eu estava vindo com um PhD
de boa qualidade da Universidade de Colômbia, como é que eu ia entrar numa vaga de uma pessoa que estava fora e ia voltar, e depois eu ia ficar desempregada? Como é que era isso? Mas Carolina, que podia tudo, acabou conseguindo uma vaga para mim, e eu fiquei nessa vaga até me aposentar. Depois, quem está ocupando essa vaga agora é a Cristina Joselevich. O programa de pós-graduação, recém-criado programa, ele tinha grande influência do modelo da Colômbia. Na Colômbia eram obrigatórias as disciplinas de psicologia sensorial, aquela na qual eu fui monitora, e a de comportamento e aprendizagem, na qual Maria Amélia foi monitora, além de uma disciplina de estatística. E as duas primeiras tinham grande ênfase na parte prática, com exigência de experimentos e respectivos relatórios em modelo de artigo. Então, a gente fazia a cada semana um experimento, na semana seguinte o relatório, na outra o experimento, depois o relatório. Então, dava 6 relatórios por semestre, correspondentes a 6 experimentos. Era muito exigente e os relatórios eles eram em formato de artigo para publicação. Aqui, no nosso programa, foram criadas as disciplinas de comportamento e aprendizagem, psicologia sensorial e também psicologia comparada. E as duas primeiras muito influenciadas pelas respectivas disciplinas oferecidas na Colômbia. E a psicologia experimental, olhando para ela hoje, o programa, como disse, mestrado criado em 1970, doutorado em 74, ele formou até hoje 516 mestres e 414 doutores. Grande parte dos docentes em psicologia experimental nas universidades brasileiras é egressa do programa de psicologia experimental. E desde 2001, nós temos nota 7 na CAPES. E aqui eu faço um grande tributo à Emma Ota, que pegou o problema das mãos de quem já tinha também adiantado muito essa relação com a CAPES, que foi a Maria Amélia Matos, que cuidava do programa, era coordenadora durante um bom tempo. Emma aprendeu com Maria Amélia e depois desenvolveu mais ainda, e ela conseguiu chegar no topo da nota do programa. Então, nós devemos essa nota 7, não a Emma, mas também àqueles que se seguiram a Emma, e a gente vê Marta aí abaixo, é uma delas, Patrícia Izar, agora Danilo, o Nicolás, enfim, houve vários docentes que se seguiram, me desculpem se eu esqueci algum, e que estão mantendo essa nota 7. Que é um grande feito. Em 2013, o programa recebeu um prêmio, incrível, um programa recebeu um prêmio, dado pela Association for Behavioral Analysis International, ABAI, e o programa Enduring Programmatic Contributions for the Development of Behavior Analysis. Foi uma grande ocasião, o professor Varran era vice-reitor e ele foi receber esse prêmio junto com a Marta, e a Maria Tereza Araújo Silva também foi. As áreas da psicologia experimental são análise do comportamento, comportamento animal e etologia humana, sensação, percepção e cognição, problemas teóricos e metodológicos da pesquisa psicológica, com os objetivos de investigação teórica e pesquisa experimental e psicológica, com produção científica de fronteira. Formação de novos pesquisadores e docentes também era um objetivo, para difundir e multiplicar esse conhecimento em outros centros do país, e realmente isso acontece. Nós temos docentes em diversos centros do país e do exterior também, e derivar desse conhecimento soluções práticas de problemas sociais e regionais.
a formação também é destinada a exercer um papel na formação dos psicólogos, quer dizer, esses novos pesquisadores deveriam exercer um papel na formação dos novos psicólogos, promovendo a participação dos alunos em investigações sistemáticas supervisionadas, em análise das áreas de pesquisa, de modo a desenvolver atitude científica e de reflexão metodológica e a funcionar como contexto de integração multidisciplinar. Esses são os objetivos expressos do programa e eles estão no site do programa. Então, o começo, como é que a gente começou essa pós-graduação? A análise experimental do comportamento, essa área tinha a Carolina, Maria Amélia, Mário Guidi, Raquel Kerbal, e não me lembro se havia mais alguém, eu acho que não. A área de etologia tinha o Walter Hugo, e logo depois César Ares, Fernando Leite Ribeiro, e alguns anos depois Emma Ota e Vera Silvia Bussab. Estou falando do começo. Sensação e percepção, que durante um tempo chamou Bases Neurobiológicas do Comportamento, tinha o Arno Engelmann e eu, e Maria Tereza Araújo Silva e Maria Helena Hunziker. Problemas teóricos e metodológicos da pesquisa em psicologia tinham o Arno Engelmann, a Lívia Simões, e mais tarde, Luiz Cláudio Figueiredo, Nelson Ernesto Coelho Júnior. Uma figura importantíssima, como a gente já viu, foi Carolina Martuchelli Bori, importantíssima para o programa. Ela foi a fundadora, junto com o Walter, do programa em psicologia experimental. Ela foi vice-presidente e depois presidente da SBPC, ela foi fundadora da INPEP. A lista de coisas que a Carolina fez é infindável, muito extensa e muito interessante. Ela batalhou pela psicologia como ciência, pelo reconhecimento da profissão, pelo currículo mínimo e muitas outras coisas. Sempre uma participante muito ativa de todos os movimentos democráticos. Ela tinha também uma participação como cidadã muito clara e muito importante. Ela faleceu aos 80 anos, 81 anos, uma pena. Eu estive com ela quando ela levou um tombo numa reunião da SBPC, e depois desse tombo ela não se recuperou mais. Foi uma pena enorme. Ela poderia estar conosco até agora. Maria Amélia Matos, ela foi minha colega de Colômbia e fez psicologia USP. Também nós éramos da mesma turma, a primeira turma da psicologia na USP, e nos formamos em 61. Aí ela fez o mestrado na Colômbia, terminou em 64, e o doutorado em 69. Eu terminei um ano antes. E ela é docente da USP desde 1970. Ela, como já disse, coordenadora da psicologia do programa de pós-graduação, ela foi responsável pelo sucesso inicial do programa e passou o bastão para a Emma, e isso já comentamos. Grande participante, sócio inicial do programa, foi Walter Hugo de Andrade Cunha. Então, se eu digo que, para entender o nosso programa, nós temos que voltar para trás, e eu olho para a análise experimental do comportamento, como eu fiz agora há pouco, outra área para a qual a gente tem que voltar, e com a qual eu não tive esse mesmo contato, é a área do Walter. Então, as origens do programa têm esses dois lados, e tem um terceiro lado, que é o Arno Engelmann. Mas o Walter, ele formou-se em filosofia pela USP. Em 2015, ele recebeu o título de professor emérito do IP, e ele é o fundador da área de etologia no Brasil, de psicologia animal. E foi, junto com Carolina, fundador
da pós-graduação em psicologia experimental. E outra figura importantíssima dentre os fundadores do programa é o Arno Engelmann, que também fez filosofia pela USP, depois mestrado e doutorado em psicologia experimental, e a área dele é percepção, consciência, epistemologia, e filosofia. Aqui ele está na inauguração, falando na inauguração dos laboratórios, na comemoração dos 40 anos da USP, e aplaudido pela professora Emma e professor Yves Delatay, Emma Ota. Aqui o nosso inesquecível professor César Ades. O César foi aluno do Walter, psicólogo desde 1965, se formou em 65. Eu descobri que fui orientadora dele do mestrado, que ele conquistou em 69. Então, logo depois que eu voltei da Colômbia, por alguma razão, o trabalho dele já estava pronto. Então, alguma razão burocrática, eu assumi a orientação dele. Mas o doutorado ele fez com o Walter, e foi em 73. E logo em seguida ele foi contratado. Então, a área dele, comportamento animal, etologia, e a gente tem muita saudade desse sorriso lindo do nosso querido César. O Fernando Leite Ribeiro e o César eram colegas. Fernando se formou em 67 e se doutorou também na mesma época que o César, em 73, e também foi logo contratado, e a área também comportamento animal e etologia, e na mesma época, Ana Maria Almeida Carvalho, que se formou em psicologia em 68, doutorou-se em 73, e foi docente alguns anos depois, também na área de comportamento animal e etologia. Na área de sensorial, tivemos o Klaus Bruno Tiedemann, que era um aluno da graduação, e que se fez mestrado e doutoramento comigo, se tornou docente em 1980, e a Nielce Puglia, aqui falta Bergamasco, que é o nome de casada dela, que vocês não vão acreditar, mas eu não consegui achar uma foto da Nielce em lugar nenhum. Doutorado em 1980, então, junto com o Klaus, na mesma época, a Nielce também se doutorou e também foi contratada, e a área de percepção e desenvolvimento perceptual. Os dois, a Nielce introduziu a área de estudo de desenvolvimento perceptual em olfato e paladar em bebês, um trabalho muito interessante. A Emma Ota já é de um grupo da década de 80, e a Vera Silvia Radbussab também, terminou o doutorado em 84, foi contratada pela USP em 83, e se dedicou muito à pós-graduação, como eu disse antes, fazendo com que atingisse a nota máxima. Ela foi nossa diretora, a Emma teve e tem uma carreira brilhante. E sempre junto com a Vera Silvia, as duas têm feito muita pesquisa em conjunto, também dentro da área de comportamento animal e humano e etologia. A Maria Tereza Araújo Silva introduziu a área de psicofarmacologia e trabalhava também em análise do comportamento, tendo feito mestrado na Colômbia, em 63, e doutorado em psicologia experimental com a Carolina, em 72, e logo em seguida, alguns anos depois ela foi contratada, porque logo em seguida ela estava trabalhando com Elisaldo Carlini na Unifesp, na área de psicofarmacologia, mas depois ela veio para o nosso departamento e inaugurou essa área, e na década de 80 juntou-se a ela Maria Helena Leite Unsicker. E agora, na área de problemas teóricos e metodológicos da pesquisa em psicologia, a Lívia Matias Simão, que fez seu doutorado em 88,
com a Carolina e tornou-se docente também no mesmo ano. Trabalhou nessa área junto com Luiz Cláudio Figueiredo, e Lívia continua muito ativa, que Luiz Cláudio doutorou-se em 79, mas estava muito ligada à PUC, e depois ele veio para a USP como docente em 86, mas continuou com ligação com a PUC. Ele introduziu nessa área de problemas teóricos a psicanálise. Nos anos 90 e 2000, entraram novos docentes no departamento. Então, Gerson Tomanari, Paula Deber, Marta Hubner, Fernando Capovilla, Nelson Ernesto Coelho Júnior, nas diferentes áreas. E Miriam Garcia Mijares, o Marcelo Fernandes da Costa, Eduardo Toni, Patrícia Izar. Então, esses docentes entraram nessa época, e desde 2010 nós tivemos uma série de novos docentes. Marcelo Benvenuti, o próprio Danilo, que está aqui presente, a Briseida também, Yaroslava Valentova, o José de Oliveira Siqueira, Karine Redigolo, mais recentemente, o Nicolás Chalim, que foi coordenador da pós, Cristina Joselevich, Mirela Gualtieri, Daniela Maria de Oliveira Bonce, as três na minha área. E então a lista completa dos docentes, que se pode ver no site, é essa atualmente. Então, essa é a lista atual em 2020. Olhando um pouquinho rapidamente para a minha própria área, eu vejo que foram 3 fases que a gente passou. A minha área: sistemas sensoriais, eletrofisiologia, morfologia, genética, percepção e psicofísica, é o que ela está envolvendo agora. Então, a Arno Engelmann dava aulas e tem trabalhos em percepção e psicofísica, e eu começamos, então essa foi a primeira fase. Numa segunda fase, Klaus, Nielsen e John Manuel de Souza integraram o meu laboratório, o Klaus na área de percepção, a Nielsen desenvolvimento perceptual, e o John e eu trabalhando muito na área de eletrofisiologia e morfologia, a área de pesquisa animal. Posteriormente, eu criei uma área em pesquisa humana, até por causa de uma aluna que não queria trabalhar nem com comportamento animal, nem com eletrofisiologia animal, queria trabalhar com gente. E nessa área, então, entrou Marcelo, Mirela Gualtieri, e na área básica de experimentação animal, Cristina Joselevich. Como eu tinha dito, ela disputou, quando me aposentei, a minha vaga foi aberta, e Cristina entrou nessa vaga, e, posteriormente, a Daniela veio para o grupo, especializando-se em genética. Então, Marcelo na área de desenvolvimento, Mirela hoje está na área de olfato e paladar, e a Daniela na área de genética. Então, essas são as áreas do laboratório: eletrofisiologia animal, eletrofisiologia humana, psicofísica humana, neuropsicologia, genética molecular e morfologia retiniana. Então, essas duas, a Cristina trabalha nestas duas, morfologia e eletrofisiologia. O Marcelo trabalha em eletrofisiologia humana e psicofísica humana. A Mirela Gualtieri em psicofísica humana e um pouco em neuropsicologia, e a Daniela Bonce introduziu o laboratório de genética molecular, após fazer uma especialização nos Estados Unidos para isso. Os temas que a gente trata são funcionamento e arquitetura da retina,
e modelos de doenças que afetam a retina ou o sistema nervoso central, evolução e visão, impacto ambiental e de hábitos na construção do sistema sensorial, no caso, sistema visual, desenvolvimento da visão, infância e também o envelhecimento, diagnóstico funcional da visão, com vistas à aplicação clínica, em que a gente vê o impacto de doenças sobre o sistema visual, psicofísica e percepção, o Marcelo está se dedicando muito à psicofísica clássica e percepção, e na psicofísica humana, e olfato e paladar, que é a Mirella Gualtieri. Eu dedico essa apresentação à memória dos meus colegas que se foram. É muito triste a gente ver esse quadro, eles podiam estar todos aqui, celebrando 50 anos, não sei se eles estão nos ouvindo, de onde eles estiverem, mas eu queria falar que sentimos muito a falta de Carolina, Mário Guide, com sua oficina, Maria Amélia Matos, com as broncas que ela dava, era muito severa, César Hades, com sua risada sonora, a Margarida Windholz, que trazia uma aplicação para a área de desenvolvimento, visando o retardo mental, a Raquel Kerbauer, que também estava na área de aplicação, o Arno Engelmann, de quem eu já falei, o John Manuel de Souza, e a Nielce Bergamasco, cuja foto eu estou triste porque não consegui encontrar. Quando houve uma homenagem ao professor Keller aqui no Brasil, organizada pela Maria Amélia, eu recebi um grupo em casa. E aqui eles estavam se despedindo, e é triste olhar para essa foto e saber que todos eles já não estão conosco. O Mário Guide, a esposa do professor Keller, Dona Francis, o John Manuel de Souza, que está aqui atrás, Maria Amélia e lá no fundo a Carolina. Nesse mesmo dia, nesse almoço, aqui outra vez o Mário e Maria Amélia, a Maggie Windholz, o John Manuel de Souza e novamente a Carolina. Eu agradeço a vocês muito por esse convite, essa oportunidade de contar um pouco a respeito da nossa área, e eu desejo um grande sucesso, muito sucesso para a atual geração, que está trazendo coisas novas para o nosso departamento e ampliando os horizontes da nossa pós-graduação. Com isso, eu encerro. Muito obrigado, Dora. Bastante emocionante, né? Ao final, também ver alguns professores que foram meus professores, né? Na graduação e na pós-graduação, e que não estão mais aqui entre nós. Pois é. Muito bom poder te ouvir, ouvir um tanto, né, dessa nossa história, da diversidade, da sua origem, quem foram as pessoas que estiveram presentes construindo isso, né, os pioneiros. Fiquei até com uma reflexão sobre em que momento estamos, né, porque vocês foram pioneiros, fundaram coisas, imagino o tamanho do trabalho que é começar praticamente do zero, né? Então, e hoje nós estamos num outro momento, né? A geração mais nova já conta com a possibilidade de lidar com um programa de pós já estruturado, com muitas coisas encaminhadas, né? Então, é um privilégio poder chegar agora e ver, e poder trabalhar a partir de tanta coisa já construída por vocês. E aí, fiquei pensando, né, no momento atual, então, nós lidamos com essa dualidade, né, que é a de consolidar ou continuar o que já
veio sendo construído, mas também, em alguma medida, poder inovar, né, seguir inovando, levar adiante esse espírito de inovação, de pioneirismo, de criação de novos caminhos para pós-graduação em psicologia experimental. Eu Então, queria agradecer. dizer que não foi tranquilo, né? Não foi nada tranquilo, a gente lutou bastante, e também tinha divergências, por exemplo, a Carolina e a Maria Amélia achavam que deviam formar gente, e eu achava que devia se fazer pesquisa de ponta, então sempre, e as duas coisas junto era difícil fazer, porque eu acho que elas fizeram um belíssimo trabalho de formação, porque o Brasil está povoado de pessoas que se formaram aqui. E eu também consegui fazer um trabalho de pesquisa de ponta, mas eu acho que o programa podia ter feito mais isso, desse lado. Então, quem sabe daqui para frente, essa parte pode ser incentivada, mas mais amplamente, eu quis dizer. Sim, com certeza. É bom a gente ter esse percurso até para poder pensar e tomar melhores decisões no momento atual, né? Então, agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade que você nos dá de fazer de ter esse olhar, né, para a nossa história. E queria abrir também aqui o espaço, né, para quem está presente nessa sala, se quiser comentar alguma coisa. Vieram mais pessoas agora, o Matheus, né, que é RD, da pós-graduação do nosso programa, se conectou aqui na sala de exibição, a professora Marta Ubner também. Então, o espaço está aberto para o diálogo com a Dora, tá? E quem quiser enviar um e-mail para acontece-no-ppgpse@usp.br, a gente também vai estar atento para algum comentário que apareça lá e eu posso fazer a leitura aqui para a Dora. Uhum. Eu peço desculpas, eu apanhei um pouco, eu entrei no stream umas 4 vezes, acabei perdendo um pouco, Dora, mas é incrível como a história, né, nos ajuda a refletir. Essa tua última frase de divergências, né, pesquisa de ponta e formar pessoas, reflete exatamente um conflito que eu, particularmente, tenho até hoje. Eu fico sempre no meio termo. Eu não consigo publicar tudo o que eu gostaria, embora a gente faça pesquisas numa área de fronteira, que é a pesquisa com autocríticos, que é um link entre persuasão e instrução, né? Eu fico muito preocupada com a formação. Então, se você olha o meu Lattes, o meu currículo, você vai ver que é uma loucura o número de pessoas que eu já formei. Na sexta-feira, a gente estava numa banca e todos eram coordenadores de curso, e boa parte deles tinha estudado com a gente aí no PSE. Então, acho que você traz um desafio, como o Danilo falou, né, nos cabe, já estamos consolidados, mas eu acho que essa não é bem uma divergência, eu acho que é um conflito. Né? É porque enquanto você forma muito, você está em sala de aula, você está orientando, você está em reunião, mas hoje a própria CAPES tem alguns mecanismos que dá para conciliar melhor. Mas, enfim, eu te agradeço a reflexão e agradeço o seu papel, né? Quando a gente fala em PSE, a Paula Debert e eu, a gente sempre comenta isso, quando você fala com qualquer pessoa de outra área, o primeiro nome que vem é Dora Fix Ventura. Ah, vocês são do programa da Dora? Nossa, aquela mulher publica. E você também me levou para fronteiras com a Academia Brasileira de Ciências, assim que eu entrei na USP, você me convidou para um projeto maravilhoso de inclusão social, junto à Academia Brasileira de Ciências, desculpe, e que deu origem ao CAIS, que é um projeto muito bem sucedido. Eu só tenho a te agradecer ao Danilo por essa iniciativa e ao Nicolás. Então, muito obrigada, querida. Marta, Dora, nós também agradecemos a você pelo seu empenho pelo programa, o que você tem feito no exterior
levando o programa para outros centros e falando dele, tem feito um programa famoso internacionalmente. Isso é uma maravilha. Eu senti não poder ir junto com você e Tereza receber esse prêmio. Sem dúvida. E Dora, ganhamos esse ano outro prêmio, né, Danilo? Não sei se você soube. O Danilo soube, porque eu acabei ganhando individualmente um prêmio, mas que vem para o programa, que é a divulgação da área na grande mídia. Você viu, né? Então, parabéns. Então, é mais uma consagração para o nosso programa aí. Muito bem. Queria pedir para a Dora, se ela puder parar a apresentação, ela pode retornar à sala, e aí eu acho que fica melhor a conversa, né? Aqui também. Aí, isso, a projeção pelo streaming. Muito bom. Ok. Obrigado, Dora, mas muito bom, né, também ouvir a Marta falar, né, a Marta também citada ali pela Dora na sua exposição, e com essas premiações todas que fazem, dão visibilidade ao que a gente faz aqui, né, e mostram a competência mesmo do trabalho que é desenvolvido pelos pesquisadores do programa, né, e que incluem docentes, professores, os nossos funcionários, né, é uma equipe, um grupo que tem conseguido alcançar bons resultados e ter esse reconhecimento, né, então parabéns também à Marta, junto com a Dora e todos, né, todos que estão aqui. Não, é que o envolvimento da gente é muito grande, né, com o programa, realmente é de se jogar inteiro nisso, todos nós. Eu acho que por isso é que dá certo. Eu tenho uma pergunta. Eu posso fazer uma... Como é que você está pensando, Danilo? Pode ficar à vontade, Paula. Agora é um espaço aberto para a gente conversar livremente com a Dora. Legal. Então, Dora, acho que eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta, né? Eu fiquei ouvindo, né, você falar e contando dessa história, né, dessa sua história no programa, e mesmo antes disso, né, a sua história na Colômbia, eu sempre fico pensando nisso, né, que momento especial que deve ter sido, né, esse grupo na Colômbia, participando, né, de um momento que mundialmente, né, e a Colômbia acho que foi um grande centro, né, para a discussão de grandes questões, né, importantes no mundo. E, enfim, eu fico pensando, eu sei que a experiência deve ter sido muito importante, né, e mesmo a formação de ponta, né, que vocês estavam tendo naquele momento, né, a psicologia experimental, que era aquele curso, né, era um grande diferencial, vocês estavam, acho que, no lugar mais importante para a psicologia experimental, acho que não é à toa que vocês trazem para o Brasil essa experiência, e eu diria que uma experiência tão forte que até hoje a gente carrega nas nossas disciplinas, né, muito desse modelo. Você começou a mostrar as fotos, né, o que o Keller estava ensinando para vocês aqui para a primeira turma de psicologia aqui do Instituto, e eu vejo muito o que a gente ainda faz hoje, e como a gente pensa, né, o ensino individualizado, né, o cuidado para a sistematização do conhecimento que é produzido em sala de aula, o aluno poder também, né, ao final, produzir um artigo, passar por todas essas etapas, né, na produção de conhecimento, enfim, eu vejo muito, então eu vejo você contando essa história e consigo entender, né, o que a gente faz hoje. Então, acho que eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre isso, né, eu queria ouvir de você, assim, um pouco, o que você achou que foi também particular do nosso programa, né? Porque eu consigo ver muitas coisas que foram trazidas, mas o que
foi o diferencial, talvez, do nosso programa, né? O que deu essa mistura, né? Do Brasil entrando nessa situação. E queria também aproveitar, né, para ouvir essa história, tentando pensar um pouco no futuro da psicologia experimental, né? Como é que você vê esse movimento agora, né, para quem viveu, né, o que tinha, talvez, né, o espaço mais promissor, né, de desenvolvimento aí nessa década de 60 e 70, né, de desenvolvimento da psicologia experimental, como que você está vendo a psicologia experimental hoje, né, no Brasil e mundialmente? Queria ouvir, enfim, talvez seja uma pergunta para uma resposta, né, muito extensa, mas queria, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria interessante. Olha, eu acho que passaram-se 50 anos, passaram assim, rapidíssimo. Eu não mudei. Eu continuo achando que a gente, para ensinar, você tem que ter o aluno participando da parte experimental. Então, você tem que ter experimentação dentro das disciplinas, e o aluno tem que desmistificar, o professor tem que desmistificar para o aluno a frieza do artigo publicado, onde cada ponto no gráfico, por exemplo, é às vezes uma semana, um mês de trabalho. Então, o aluno tem que entender isso. Como é que ele vai entender isso? Não é você falando, ele tem que passar pela experiência. Então, eu assisti, pensando no que eu ia falar, eu acabei me deparando com um vídeo que a Maria Amélia gravou, muito lindo, numa entrevista com Hélio Guilhardi, né, em que ela conta como era a questão de condicionar, modelar um ratinho, né, naquele sistema simples, que por falta de ter um equipamento sofisticado, o que ela arbolou logo no início da estadia dele, que era uma gaiola de passarinho, e era uma chapinha de metal com um fiozinho metálico que perfurava essa chapinha de metal e era alavanca. Então, se o rato batesse aqui, essa alavanca fazia um barulho, batia do outro lado nessa chapinha de metal. E então, dava uma retroalimentação, um SD para o animal. E o reforço era água açucarada num vidrinho, num bekerzinho, e como é que era? Um bastãozinho de vidro, em que a gente molhava e que oferecia para o animal. E aí, eu sempre conto essa história, porque acho foi tão engraçado. Eu era começando a ser cientista, né? Então fui falar com o Keller e disse assim, bom, mas e quanto tempo eu deixo esse reforço aí para o rato lamber, né? Ele olhou muito sério para mim e falou, você conta assim, 1 chimpanzee, 2 chimpanzee, 3 chimpanzee e tira. E, então, ele desmistificou. Eu acho que essa desmistificação do dado experimental é muito importante para o aluno, porque aí ele vê que ele pode também. Ele tem condição. O que ele vê no livro é uma coisa distante dele. Então, eu acho que essa coisa de você ter a experimentação, o aluno fazendo a experimentação, é da maior importância. Quando cheguei ao Brasil, eu recebi, como dizia, minha família não se conformava, o que eu recebi foi um banheiro vazio, eu não tinha um laboratório, era um ex-banheiro. Tiraram todas as peças, porque no bloco 10,
naqueles tempos antigos, tinha 4 banheiros. 2 eram para professores e os outros 2 eram para as pessoas normais, que não eram professores, para os outros. Então, esses 2 foram desmontados quando a gente ocupou esse prédio e ficaram 2 banheiros, um para homem e um para mulher. Na França é só um, né? Homens e mulheres usam o mesmo, mas aqui, né, não se chegou ainda a esse costume. Então, ficaram 2, e os outros 2 banheiros, um eu recebi como laboratório, e o outro foi o lugar onde eu construí as cabines para experimentação em psicofísica. Essa foi a minha primeira atividade quando eu cheguei, que era ter possibilidade de dar experimentação para os alunos durante os cursos deles. Isso me atrasou até no pedido de verba para pesquisa para a FAPESP. Eu cheguei em 68, eu só fui pedir verba em 72, porque eu fiquei me dedicando esse tempo inicial a preparar a disciplina de pós-graduação em psicologia sensorial, e eu precisava ter cabines para testagem dos alunos, como a gente tem hoje. Estou vendo a cara do Marcelo aqui, ele sabe do que eu estou falando. Bom, vocês que foram alunos também sabem, né? Aqueles que foram meus alunos. Mas é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que a tônica do curso é essa. Eu acho que a principal coisa é esse contato com pôr as mãos na prática. Ou como as pessoas da área biológica falam, encostar a barriga na bancada. Talvez essa discussão ainda, né, seja muito atual, né, a gente pensar toda a situação que a gente está vivendo, né, com a parte prática das disciplinas, né, tendo que, né, esperar um outro momento, né, que a gente não sabe quando. Então, acho que é uma questão que a gente está vivendo atualmente, né? É complicado. Eu queria lembrar também uma coisa, que a nossa... Bom, Sandro, meu marido, Alessandro Ventura, é professor também aposentado como eu na FAO. E lá é muito diferente a relação com o aluno. Lá o aluno vem com seu projeto de tese e não tem, vamos dizer, é mais ou menos dentro da área do professor, de uma maneira muito ampla, mas ele é autor único e solitário. O nosso modelo é mais o modelo da biologia e da física e das exatas, em que os trabalhos são em equipe. Então, a equipe aluno-professor, e isso agora estou falando para os alunos novos que estão aí, publica junto. Então, não é o autor solitário que vai publicar sozinho, mas é a equipe aluno-professor, muitas vezes seu colega também, e outros colaboradores que possam existir. Então, muitas vezes, uma tese pode ter 10 autores. O que defendeu a tese vai ser o primeiro autor, mas os outros colaboraram de alguma maneira. Então, é um modelo diferente. Está nas humanas, mas é um modelo diferente das humanas, das outras. Queria aproveitar esse momento para anunciar aqui a chegada nessa sala de reuniões da Mirella e da professora Mirella Gualtieri e do professor Marcelo Costa, né? Eu acho que tem muitos professores também, colegas nossos, que devem estar assistindo pelo streaming, né? E não têm acesso, não estão acessando essa sala, mas agradeço. A gente teve, em média, aqui em torno de 20, 22 pessoas assistindo ao vivo, e queria dizer que o vídeo vai estar disponível, a gente vai disponibilizar para quem não pôde acompanhar ao vivo, poder acompanhar depois como foi nossa conversa aqui.
Danilo, talvez a gente pudesse ter um número especial da Psicologia USP dedicado a esses 50 anos. Eu acho que seria interessante registrar isso. Nada como um encontro desse para fazer surgir novas boas ideias, né? A gente pode levar uma proposta para a revista, né? E ver como que a revista lida com isso, mas eu acho que faz todo sentido, porque são muitas pessoas que passaram, tem uma história valorosíssima, né? Com reconhecimento, né? Não é uma coisa da gente falar da gente, mas isso tem sido reconhecido por outras instituições, então a gente poder marcar esse momento, dado que a gente não pôde fazer uma celebração presencial, a gente encontrar esses outros caminhos, né? Bom, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu não sei se a Mirella e o Marcelo, que chegaram depois também, se quiserem comentar alguma coisa, né? Se apresentar. O Matheus também. Vi que a Briseida levantou a mão. Pode falar, Briseida. Oi, Dora. Obrigada pela palestra. E, então, pela sua fala, né? Então, quando você estava contando da criação do programa mesmo, não sei se você entende direito, mas eu entendi mais ou menos assim, que então estava num momento que o departamento de psicologia experimental estava enfraquecido, tinha vindo uma professora titular da educação física para ser chefe do departamento, e aí a criação do programa vem nesse contexto até como uma estratégia de escape mesmo, assim, de fortalecimento das pessoas do programa, criando uma saída, né? Então, naquela situação de endurecimento, de ditadura, então foi tipo uma saída criativa que estava na origem de tudo, né? Eu entendi desse jeito e achei muito legal, porque eu não tinha esse conhecimento, e aí eu não sei que hora que a gente está programado para terminar, Danilo, não sei se, mas, enfim, eu tinha vontade de fazer uma pergunta, não sei se ela vai ser muito comprida para responder, mas era assim, eu queria ter uma ideia, assim, que desse para desenvolver um pouco mais, que já estava um pouco na sua fala, mas para entender um pouco melhor, do surgimento das 4 áreas que a gente tem agora estabelecidas, né? Então, assim, pelo que você foi contando, foi dando um pouco para entender de onde que saiu isso, aquilo, porque, né, quem né, criou, mas eu queria ouvir um pouquinho da história. Então, eu acho que elas foram definidas pelo perfil dos fundadores. Assim, quando eu mostro ali Walter, Carolina, Arno Engelmann, e depois eu mesma chegando, porque eu trouxe uma coisa diferente do que já existia, então foram definidas essas áreas por causa do que estavam trazendo as pessoas. Maria Amélia veio para uma mesma área que a Carolina, porque era essa a intenção mesmo. Mas, quando eu cheguei, eu podia ter trabalhado em análise experimental do comportamento, porque depois do meu doutorado, e antes de sair do Brasil, eu acabei justificando a minha bolsa com a área de instrução programada, imagina. Então, a área de educação, a área de aplicação das ideias de análise experimental do comportamento para a educação. Eu propus para o departamento que eu disse, olha, eu posso fazer isso ou eu posso ir para a fisiologia. Me interessei lá no programa de pós-graduação, tinha o professor Miller, que era um excelente didata, fui aluna dele, e gostei demais dessa coisa de ligar comportamento à fisiologia.
Então, quer dizer, abrir a caixa preta do Skinner, ligando o sistema nervoso a comportamento. O consenso no departamento foi de que era uma boa ideia, que não era tão proveitoso para o geral eu entrar em análise experimental do comportamento, porque essa área já tinha bastante gente, ou tinha algumas pessoas, né? Não era muita gente, mas tinha algumas pessoas. Então, era melhor eu ficar na área de bases biológicas, ou neurofisiologia, ou sei lá na época se chamava psicobiologia também, hoje é neurociência, essas coisas vão mudando. Mas, então, daí as 4 áreas, quer dizer, o Arno era a pessoa para problemas teóricos, né? Formação em filosofia e dedicação à psicofísica e percepção, problema da consciência, todo esse perfil do Arno estava ali. O Walter, não tenho o que falar, ele foi o criador foi a pessoa que trouxe a área de etologia, de comportamento animal para o Brasil. E a Carolina identificada com a análise experimental do comportamento. Então, as áreas estão aí. Houve um momento em que a área de sensorial misturou um pouco com a área de psicofarmaco, porque as duas tocam em bases biológicas do comportamento. Então, mas depois a Teresa se mostrou mais inclinada à análise experimental do comportamento e foi para a EC, ela dava aula na graduação nessa área e tudo isso. Então, ficou só a sensação, percepção e cognição hoje em dia. Tá certo? Te esclarece? Obrigada, Dora. Imagina. Oi, Danilo. Oi, Dora. Prazer estar aqui. Oi. Aluno da Dora. Bom te ver. É muito bom poder estar aqui. Homenagem, acho que super merecida. Eu acho que ter a oportunidade, né, de conviver com uma pessoa como a Dora no Instituto, independente de ser orientando ou não, eu acho que é uma grande... fugiu a palavra agora, estou um pouco emocionado, a palavra foge. É mais do que uma oportunidade, né? Se a gente entrar... o que a gente está vivendo, né, junto com a Dora, é a própria história da psicologia, embora aqui no nosso instituto e no nosso país, né, a Dora, ela foi formada pelo Clarence Graham e pelo Fred Keller, e o Fred Keller foi aluno do Edwin Boring, né, um grande formador da psicologia, principalmente psicologia quantitativa, caminhou um pouco aí pela psicofísica, e esse foi aluno, por exemplo, do Titchener, que foi aluno do William Vandit, né? O Walter Hunter, que também foi orientador do Fred Keller, foi aluno do Hermann Ebbinghaus, do William James. Então, a gente está falando, né, de uma herança histórica e de bases da psicologia muito forte, né, muito direta. E veja, a Dora é a 4ª geração, 5ª geração, depois do Vandit, depois do Ebbinghaus, né, que estão na base aí dos estudos estão na origem da psicologia como ciência, estudando percepção, a formação da consciência, o fenômeno perceptual, né? Então vejam que a gente tem uma linhagem intelectual
muito rica, né? Os nossos alunos, às vezes, nem se apercebem disso, né? Então, ter sido aluno da Dora é herdar toda essa herança intelectual dos precursores, dos pioneiros da própria psicologia experimental, né? E a Dora cumpre, e sempre cumpriu esse papel muito bem, né? À altura de toda essa herança, né, da psicologia experimental, e que para nós é uma oportunidade de formação única, né? De uma formação extremamente rica e baseada mesmo nas raízes da psicologia experimental, da psicologia como ciência, né? Hoje em dia, a psicologia também buscando as práticas baseadas em evidência, né? Também se aprimorando nos seus aspectos mais aplicados. Eu acho que a psicologia experimental está nessa raiz, né? Dos experimentos e da construção desse conhecimento empiricamente validado, né? Então, ter a oportunidade de ter uma professora como a Dora no nosso instituto é participar muito de perto dessa história da própria psicologia, né? Dos fundadores da psicologia. E, por outro lado, isso também nos dá uma responsabilidade muito grande, né? De continuar mantendo esse primor e essa qualidade para as gerações futuras aí, né? Mas é isso, eu só não tenho palavras para elogiar a Dora, é difícil arrumar adjetivos, a nossa língua, né, a língua demora um pouco, muitas vezes, para criar expressões adequadas, enfim, e eu acho que ainda não foi criada uma, talvez, que pudesse, né, de uma maneira justa, denominar o que a Dora é em termos de professora e cientista, né? É isso. Obrigado pela oportunidade. Marcelo, eu fico sem jeito. Mas é interessante você ter ido buscar essa história pregressa, né, de essa cadeia de ancestrais que compõem a história da psicologia, essa coisa que a gente vê nas árvores, na Neurotri, o Psych-Tree, muito interessante você ter se referido a isso. O Graham realmente era um gentleman, usava chapéu, tirava o chapéu antes de entrar no elevador, quando tinha uma senhora perto, e era um próprio refinado gentleman. E o Keller era aquela gracinha que vocês viram a foto dele, uma delícia de pessoa, completamente diferente, mas não era informal. Ele era, assim, muito afável. E realmente ele trouxe para nós um curso de história da psicologia. Então, tocou nesses pontos que você está tocando. Ele trouxe isso como disciplina quando ele veio. Foi uma época muito rica mesmo. Tanto a época que ele nos trouxe aqui, como a que eu vivi nos Estados Unidos, e de 62 a 68, passando pelo assassinato do Kennedy, a Guerra dos 6 Dias, e, enfim, acontecimentos mundiais muito importantes que a gente, de Nova York, se sentia o centro do mundo naquela época, né? Foi uma época inesquecível, muito motivadora, e, para mim, essa descoberta que foi... Bom, primeiro foi muito importante ter as raízes proporcionadas pelo rigor metodológico que o Keller trouxe para a gente. Segundo, abrir isso para a fisiologia foi uma coisa muito interessante, porque
você abre uma postura metodológica que é característica da psicologia para uma área de fisiologia onde não existe essa ideia de parametrização das coisas e quantificação mais exata dos fenômenos e tudo isso, que na psicofísica é o dia a dia, é normal. Então, a junção das duas áreas é muito interessante. Isso me animou muito. Eu gostei muito de estar fazendo essa confluência. Então, como diz o Keller, tem gosto para tudo, o meu gosto foi para esse lado. E eu acho que é uma área fascinante, o estudo do sistema visual, que se apoia num conhecimento morfológico, anatômico e fisiológico antigo, enorme, é, para mim, um terreno mais interessante para estudar do que um terreno em que você busque a fisiologia da motivação ou a fisiologia da própria aprendizagem, que o desafio é muito maior nesses outros dois casos, porque os circuitos morfológicos envolvidos ainda estão muito desconhecidos, ou são menos conhecidos do que os circuitos envolvidos num sistema como o sistema visual. Então, eu acho que é mais palpável o que a gente pode fazer no sistema visual. Foi isso que me atraiu. Mas, claro, os dois campos de estudo são, os três, né, no caso, motivação, aprendizagem, sensação, são absolutamente necessários. É uma questão de o que você quer, a qual deles você quer se dedicar no dia a dia. Bom, gente, passamos um pouquinho do horário previsto, mas é um prazer, né, poder ficar aqui conversando com a Dora e com os colegas, né, mas vamos precisar encerrar, então, e mais uma vez, né, com muita gratidão, com um grande agradecimento à disponibilidade da Dora de estar aqui passando esse momento com a gente, contando um tanto da nossa história, resgatando muitas passagens aí que fazem parte dos nossos dias atuais e que a gente muitas vezes não se dá conta, né? Então, muito obrigado. Aqui a gente não consegue aplaudir, né? Senão teria agora uma salva de palmas para a Dora. Obrigada. E uma salva de palmas para vocês que organizaram esse evento. Eu agradeço muito também a oportunidade. Beijo, Dora. Obrigada por tudo. Beijo. Obrigada a você. Muito bom, Dora. Obrigada, Parabéns. Dora. Ô, Mirela. Oi. Oi. Estou aqui assistindo. Obrigada.